dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diego Santana e esse é o meu e o seu canal de reflexões, Devaneios no Oreb. Eu começo a reflexão de hoje fazendo uma pergunta para você. O que é a vida? Eu ouvi por diversas vezes essa pergunta, mas uma das vezes que me chamou mais atenção, ou que me chamaram a atenção, foi através do programa de entrevistas Provocações, hoje apresentado pelo Marcelo Taz. E sempre no final do programa ele perguntava para o entrevistado: o que é a vida? E diante de tantas pessoas ali entrevistadas e de tantas respostas acerca do que é a vida ou qual o propósito da vida, eu comecei a devanear. E aí eu pensei, se o Cazuza sentasse ali e essa pergunta fosse feita a ele, talvez ele teria dito: olha, o propósito da minha vida, o sentido da vida é abraçar uma ideologia e morrer por ela. Afinal de contas, ele cantou: ideologia, eu quero uma para viver. Mas eu não parei por aí. Eu imaginei se o grande rei sábio Salomão tivesse no programa e ele respondesse essa pergunta. Confesso que Salomão, para mim, ele terminou a vida de maneira muito confusa, né? Apesar de ter sido um dos homens mais sábios, ele começa a refletir e a expor isso no seu livro de Eclesiastes, que contém na Bíblia Sagrada, e aí ele fala: olha, o sentido da vida é trabalhar. Aí depois ele diz que não é mais. Aí ele diz: a vida não tem sentido, ser sábio não tem sentido. E ele fala: o sentido da vida é gozar dos prazeres que ela assim nos dá, que o mundo nos dá, é aproveitar a família. E aí depois ele fala: não, o sentido da vida é obedecer a Deus e às suas leis ou aos seus mandamentos. Confesso que da forma como ele acabou a vida dele, ele não me convenceu. Ele não me convenceu. Assim como o Cazuza não me convenceu, ele também não me convenceu. Mas eu procurei mais diante dessa busca incansável acerca do propósito da vida, ou o que é a vida. E aí eu descobri um escritor russo mundialmente famoso chamado Lev Tolstói. E o Tolstói, ele compartilha uma crise de fé no livro chamado Uma Confissão. Ele compartilha uma crise de fé, não, uma crise de existência. Uma crise de existência e de sentido de vida, de propósito de vida. E ele desenvolve alguns conceitos, e um deles é que a fé é a força da vida. Algo que realmente, quando eu mergulhei nessas reflexões, aliviou um pouco essa minha angústia, esse meu devaneio acerca de que é a vida, né? Só que eu também confesso, para mim, ele não me convenceu. Ele refletiu acerca da racionalidade, ele tentou, através de maneira racional, da razão, descobrir o propósito da vida, e ele chegou à conclusão de que é impossível, através da razão, descobrir o propósito da vida. Foi aí que ele partiu para a questão da fé, né? E aí ele faz essa assertiva de que a fé é a força da vida, porque ele diz que nós precisamos, para poder viver, nós precisamos crer em algo, para poder dar um sentido, para poder viver não, para poder dar um sentido à vida, nós precisamos crer em algo. Só que eu penso que, apesar dele ter chegado a essa conclusão, ele morreu com essa angústia. Ele confessa que teve sentimentos e desejo de suicidar-se por diversas vezes. É muito interessante a história dele. Ele não se suicidou, né? Eu fico muito alegre por isso, mas eu penso que esses três grandes pensadores, poetas, né, escritores, eles têm um ponto em comum diante disso tudo. Qual é esse ponto? É que nenhum dos três, penso eu, conseguiu ter firmeza ou resolver essa angústia da alma, que é propósito da vida, né? O que é a vida? Eu procurei por diversas vezes, confesso que me aproximei muito do Tolstói, me coloquei no lugar dele, diante dessas angústias. Penso que a fé é a força da vida, porque, quer queira ou quer não, nós precisamos crer em algo, ainda que esse algo não seja um Deus, mas para poder dar sentido e propósito, nós precisamos crer em algo, e esse crer, ele vem através da fé. Por isso que ele diz que a fé é a força da vida. Mas eu fico por aqui, eu quero ouvir compartilha comigo aí nos comentários o que é a vida para você, qual o propósito da vida. Compartilha, aí curte, se inscreve no canal e faz mais uma coisa, você pode também dar sugestões de reflexões.
Coloca aí que eu espero que nós possamos compartilhar e devanear juntos no dia a dia. Forte abraço, tchau, tchau.